Oi, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma live. Tô aqui num tira e põe de casaco, gente, que vocês não fazem ideia. Porque abriu um pouquinho a porta, já entra um frio gigante, né? Como é que tá o frio aí? Tá diminuindo? Tá melhorando? Morrendo de frio. Mas aí se eu ponho o casaco passa calor. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Já comecei a falar, nem tinha ninguém aqui. Ah, também amo você, que coisa fofa. Tinha nem ninguém aqui, já comecei a falar que eu estava com frio, mas aí eu coloco o casaco com calor, tá um tira-põe. E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre medos e fracassos, tá? Medos e fracassos. Vocês me pediram essa live, porque live passada, gente, eu amei a live passada. Acho que a gente cresceu tanto juntos. Quem tava aqui? Ah, que bonitinho, nós chamamos. Que fofinhos, também amo vocês. Vou esperar o pessoal entrar pra gente começar essa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre medos e fracassos, tá? Semana passada a gente tava falando sobre o livro Quem Pensa Enriquece. E aí vocês me pediram pra vir essa semana fazer a continuação da resenha do livro Quem Pensa Enriquece, tá? E o último capítulo, e um pouco lá no início também, falava sobre medos e fracassos. Mari, por que a gente falaria sobre medo? Qual que é a importância disso? A importância é justamente descobrindo a causa, conseguir tratar ela de verdade. Então é por isso que o tema da nossa live hoje é medos e fracassos. Então, eu acredito que o principal problema do medo, né? Acho que vocês podem me dizer isso se acontece na vida de vocês, é justamente o problema da paralisia, né? O medo causa a dúvida, causa a indecisão e a gente trava, a gente para e a gente não consegue ir pra frente. E aí vira uma bola de neve, e aí a gente lembra que o não tomar a decisão já é a decisão, a gente encontra o problema real, enfim, aí vira uma bola de neve e a gente precisa falar sobre isso. E eu quero que a gente seja bem cirúrgico hoje a gente vai brincar de médico aqui juntos. Por quê? Eu trouxe, e aí é dessa forma que o livro traz, tá? Ele traz os 6 tipos de medo, 6 fantasmas do medo. Eu coloquei ali o título da live assim, os 6 fantasmas do medo. E aí ele traz quais são os sintomas, o que é esse medo. Eu descobri que eu tenho medo que eu nem sabia que eu tinha, que eu nem dava nome pra esse medo. E eu sempre falo pra vocês, não relativiza. Não pega a culpa e tenta esconder ela. Não pega o sentimento ruim, o sofrimento, o luto e tenta esconder. Não relativiza, não funciona relativizar as coisas que a gente sente. Pega e sente de verdade aquilo. Coloca pra arder, coloca pra sentir, porque é só assim que você vai conseguir resolver. Se você não resolver agora, esse medo que você tem, acaba que uma hora ou outra, aquilo vai virar trauma, vai virar uma crença limitante na sua cabeça de que você não é capaz, de que você não consegue, e aí não tem mais pra onde correr. Aí vai doer ainda mais a hora que for cutucar, sabe? A ferida. É melhor tratar na raiz do problema. Beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vocês estão bem? Vocês estão prontos para esse momento? Eu vou começar fazendo uma pergunta. Eu falei que o roteiro estava pesado e realmente está pesado. Então eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu quero pra gente descobrir assim quais medos vocês já enxergam que vocês têm. Os 6 medos que ele fala é o medo da pobreza, o medo da morte, medo de doença, medo de críticas, esse é um medo bem importante, o medo de perder uma pessoa, de perder um amor, e o último medo é medo de crítica, medo de perder uma pessoa, doença. O da morte, acho que eu falei todos pra vocês. E o da pobreza. Esses são os 6 medos. Os 6 medos, os 6 fantasmas dos medos que nos levam a paralisar, tá? Então vamos entender isso. Algo que vocês reclamam muito pra mim nas caixinhas é justamente que vocês tentam estudar, tentam sentar para estudar, tentam parar de procrastinar e realmente fazer os meus objetivos andarem para frente. Só que vem tanta dúvida, tanta indecisão, tanta agonia dentro do meu coração que eu paro. Uma hora ou outra eu travo. E Mari, eu nem sei mais dizer o porquê que eu travo. Eu sei que parece que vem uma força do além e não me deixa continuar. Então,
essa possibilidade da indecisão estar te atrapalhando, ou seja, você decidiu que ia estudar para algum objetivo final. Então você tem bem claro qual que é esse objetivo final. Só que na real, na prática, quando você senta para estudar, o que acontece? Um monte de dúvida aparece na sua cabeça. Então você não sabe por onde você começa, você não sabe qual que é o melhor material, você não sabe se você faz um resumo ou não, você não sabe, aliás, se vocês me digam aí se vocês querem live sobre resumos, anotações. Tô pensando em trazer na semana que vem uma live sobre resumos e anotações. Me digam aí se faz sentido para vocês. Então, você senta para estudar e vem esse monte de dúvida na sua cabeça, esse monte de pergunta. Poxa, eu não sei como agir, eu não sei qual que é a melhor forma para fazer esse estudo, esse objetivo que eu me coloquei, realmente funcionar na prática. Eu ainda não tenho um roteiro montado na minha cabeça. E isso acontece, e às vezes você até trava por conta disso, porque você tem alguns medos enraizados aí. E aí é que eu quero que a gente seja cirúrgico de verdade, para encontrar esses medos, tratar os sintomas deles e conseguir agir, beleza? Tá, gente, vou fazer então a live, tá? Semana que vem já fica combinado. Não sei se vai ser segunda por conta do casamento, mas acho que terça-feira a gente faz essa live. Eu vou deixar a contagem regressiva para vocês, beleza? Então vamos lá. Do medo brota a indecisão, a gente já entendeu isso. E da indecisão, a indecisão ela cristaliza a dúvida e aí você paralisa e você não consegue agir. Você fica ali só se perguntando, só se questionando o que é que eu tenho que fazer, qual que é a melhor opção aqui pra mim e você não age de verdade. E a gente já falou aqui várias vezes que para resolver isso é preciso testar. Só que o próprio testar, o próprio ir pra prática, ir pra ação, porque você sabe que é muito melhor dentro das opções que você tem. Testar a coisa que parece um pouco melhor ali. Por exemplo, tô em dúvida se o melhor pra mim é fazer resumo ou mapa mental. Tô em dúvida. Não sei o que funciona melhor. O que você precisa fazer? Testar. Hoje eu acho que o que funciona melhor, porque é o que eu sei fazer, é o resumo. Então eu vou lá e começo a fazer resumos. Aí o que acontece? Eu tô lá fazendo resumos, parecia a melhor opção naquele momento. Tentei, tô vendo que não tá dando certo, porque quando eu faço resumo, eu acabo escrevendo tudo que o professor falou, tudo que tá no livro. Quem passa por isso? Quem faz resumos muito grandes, quem perde a mão na hora de fazer o resumo e aí se ferra depois, porque além de demorar muito fazendo resumo, eu desenvolvi até tendinite na minha mão por conta de resumo muito grande. Depois para revisar fica uma porcaria, porque não dá para revisar um monte de resumo enorme. E se perde no final das contas. Então, o que aconteceu? Eu testei. Eu fiz uma decisão de que eu iria testar. A decisão foi a seguinte. Bom, eu tinha uma dúvida qual era o material que eu ia produzir enquanto eu estudava. Eu resolvi testar o que parecia melhor pra mim. Isso são fatos reais, tá? Realmente aconteceu. Testei o resumo, vi que não dava certo porque eu me enrolava, eu queria escrever muito, a coisa não ia pra frente. Aí, o que eu decidi? Bom, vou tentar os mapas mentais. Mas para tentar os mapas mentais, eu precisei aprender como é que fazia mapa mental. Porque o resumo acaba sendo algo meio natural, que a gente sempre fez, né? A gente sabe, é mais simples. A gente sabe que a gente coloca ali o tema principal, aí os tópicos, os subtópicos, as classificações, enfim. Vai anotando ali em forma de resumo. O mapa mental já é algo diferenciado, já tem toda uma estrutura, a gente precisa aprender a fazer. Então, eu precisei o quê? Aprender a aprender. Eu precisei, primeiro, testar uma coisa, vi que não deu certo, e aí, Mari, eu joguei esse tempo no lixo. Muita gente fica pensando sobre isso, né? Achando que o tempo que a gente tem, ele é descartável desse tanto. O tempo, na verdade, tudo que a gente já passou nessa vida, conta. Tudo isso é bagagem que a gente vai levando, que a gente aprendeu a fazer ou a gente aprendeu a não fazer. Então não fiquem com essa sensação de que vocês estão perdendo tempo, isso também é um medo, né? Eu tenho medo de perder tempo, isso não existe. Tudo que você fez até aqui te trouxe exatamente onde tinha que te trazer e onde quer te levar a partir daqui. Então tenham paciência com o tempo, na verdade, principalmente quando a gente fala de estudos. O tempo é nosso amigo. E mais uma vez falando de paciência, né? Porque para estudar precisa ter paciência. O tempo é nosso amigo. O que significa isso? A aprendizagem é um processo
é gradual, sabe? É um negócio que você vai construir com o tempo. Então não adianta, porque no primeiro contato com um determinado assunto, você não vai entender tudo. Você vai ficar perdido, você não vai reter tudo que precisa ser retido. Mas à medida que o tempo vai passando e você vai revisando aquilo, você vai ficando mais familiarizado com aquilo, você vai realmente entender. Então, lembrem-se sempre disso, o tempo é nosso amigo. Enxergue o tempo como nosso amigo, beleza? Fico pausando o vídeo para copiar e no final não aprendo. Então, Bruna, esse negócio de pausar o vídeo não é realmente a melhor opção, porque você pode querer copiar tudo, mas existe também uma certa habilidade que você tem que desenvolver na hora de assistir uma aula tanto presencial quanto online, que é de tentar pegar apenas as palavras mais importantes que construam todo aquele raciocínio que o professor está passando para você. E a gente não foi ensinado a isso, essa é a minha grande luta aqui. A gente não foi ensinado a resumir, a gente foi ensinado a copiar do quadro, a gente foi ensinado a seguir o cronograma que a professora passou. A gente foi ensinado a depender de uma terceira pessoa. Mas, na verdade, todo estudo, ele é extremamente solitário. Ele é, de preferência, até com material físico, material escrito, para que você possa ler aos poucos, parar, compreender. E na videoaula também dá para fazer isso. Se você pode para, e você não tem essa habilidade, né, de fazer enquanto a aula tá rolando, raciocina, entende qual que é aquilo que o professor tá desenvolvendo e aí sim passa pro papel. Porque copiar exatamente a frase que ele falou não vai servir de nada. Primeiro, você não aprendeu nada. Não é um estudo ativo, é um estudo passivo. Ele falou, você copiou, e vai ser isso aí. Você não entendeu nada, você só copiou o que ele falou. Então, um resumo realmente efetivo é aquele em que você parou para pensar e desenvolver um raciocínio que é seu e colocou aquilo nas suas palavras, tá? Então, não se enganem. Combinado? Beleza. Então, a gente entendeu o porquê que a gente vai falar sobre medo hoje. Porque a dúvida que é cristalizada pelo medo, ela te paralisa. E no momento em que ela te paralisa e você começa a procrastinar, ou você inventa aqui uma desculpa, ou você começa a se auto-sabotar, você perde. Ali você tá perdendo pra você mesmo. Então, da onde é que surge essa perda para você mesmo? Da onde é que veio esse medo? Vamos falar sobre isso. Eu tenho dúvida do que fazer, de como fazer, do porquê fazer, o porquê é sempre muito importante. E essa dúvida vem por meio do medo. O início, a faísquinha ali começou do medo, tá? E esse medo, na verdade, vira quase que um ciclo, né? Você fica encurralado. É dúvida, é medo, dúvida, medo, dúvida, medo. E você fica naquilo pra sempre. Porque a dúvida de hoje acaba virando o medo de amanhã sem você nem perceber. Muitas crenças limitantes, muitas certezas que você colocou na sua cabeça. Porque você, que tá acostumado a mexer com o celular e ter todas as recompensas, você quer assistir um vídeo, você entra no celular, você assiste o vídeo do que você quer entrar na Netflix e assistir uma série que você quer e você consegue na hora que você quer, aí você vai pro estudo, você quer acertar aquela questão e não consegue, você quer entender aquele conteúdo, não consegue, você quer entender como que faz o mapa mental, não consegue, aquilo é muito frustrante. E aquilo gera um medo e uma sensação de que, poxa, eu não sirvo pra isso, eu sou um fracassado, e você começa a enfiar isso realmente na sua cabeça. E aí, no livro Quem Pensa Enriquece, que a gente falou na semana passada, é um livro de desenvolvimento pessoal, né? Ele traz opções para que a gente cuide mais do nosso estado mental. Então, a maioria das pessoas hoje nem para pensar, para tomar consciência da forma como anda dirigindo a sua vida. E ele quer buscar essa consciência, essa necessidade de mudar, talvez, o nosso estado mental, tá? E aí, primeiro a gente precisa saber por que você chegou onde você chegou, o que é que te levou a esse estado mental de hoje, tá? E toda causa vem com uma cura, se você prestar bastante atenção. Então vamos lá, o primeiro medo é o medo da pobreza.
Muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem medo da pobreza. E eu tenho muito medo da pobreza, todo mundo tem muito medo da pobreza, vocês vão ver pelos sintomas. E eu nem tinha parado pra pensar muito sobre isso, sabe? Era uma coisa que, bom, não sei, nunca tinha passado pela minha cabeça, tá? Tudo que a gente vai fazer aqui é para servir como autoconhecimento, como uma autoanálise para vocês encontrarem um problema. Então sejam bem honestos com vocês mesmos, tá? Se incomodar, se doer, é assim, é a fraqueza do ser humano, é normal, é natural até, e a gente precisa conhecer para conseguir tratar. Então vamos lá, quais são os sintomas do medo da pobreza? O primeiro é a indiferença. A indiferença é aquelas pessoas que, não vou conseguir mesmo, não é pra mim, ele faz esse monte de coisa, acorda super cedo, estuda um monte, aí ele se mata na academia. Indiferente, sou indiferente, se faz de indiferente. Então é aquela pessoa que falta ambição, é aquela pessoa que falta iniciativa, é a pessoa do tanto faz. Eu não coloco sempre um compromisso público para vocês de manhã cedo, para vocês escolherem aqui, se decidirem, tomarem essa decisão todo dia de manhã. Hoje eu vou fazer um ótimo dia ou tanto faz. Essa pessoa do indiferente, ela tem medo da pobreza. E eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. É a pessoa do tanto faz. Eu sou indiferente. Tanto faz o que vai acontecer hoje, como que vai ser meu dia, desse negócio de melhor versão, e fica fazendo meme em cima. É a pessoa indiferente. Ela tem um medo escondido ali. E é preciso entender esse medo. O próximo sintoma da pobreza, do medo da pobreza, é a indecisão. A indecisão é você deixar que a vida vai te levando e o não tomar uma decisão muitas vezes já é a decisão do seu problema. Ou talvez deixar outras pessoas decidirem pra você, meu pai falou que essa daqui é a melhor carreira e eu tô seguindo, eu tô só indo, né? Diz que é o que dá dinheiro, então eu vou indo. Essa é a pessoa da indecisão. A próxima é a dúvida, é a própria dúvida, que também é um resultado desse medo. A dúvida é quando você arruma desculpa, é quando você encontra os seus álibis, para encobrir as suas faltas. Então você tem um monte de fraqueza que todo mundo tem, mas ao invés de você trabalhar em cima delas, você começa a arrumar desculpa, álibis para tratar ela. Então vamos dizer que você tem uma prova daqui 3 meses, só que você trabalha o dia inteiro e não vai dar tempo, você já se determinou, 3 meses dá pra fazer um monte de coisa. Quem é meu aluno sabe que eu amo o planejamento de 3 meses, acho um tempo muito bom pra mudar a vida. E tem gente que acha que não vai conseguir por causa disso, por causa daquilo, aí começa a inventar um monte de problema. E tem uma frase que eu amo, que é nunca desista da prova que você não fez. E aí, quando vem essas dúvidas, muitas vezes é uma autossabotagem, né? É um medo de encarar um desafio e ter que dizer depois que não conseguiu, que não deu certo, tá? Preocupação. Então, pessoas muito nervosas, muito preocupadas, que ficam tentando encontrar os defeitos, os problemas nas situações ao invés de focar na solução. Essas pessoas também sofrem do medo da pobreza. Excesso de cautela também, então falar sobre o possível fracasso, é o famoso perfeccionismo, isso é super um medo. Tem muita gente que fala, não, é porque eu sou perfeccionista. É um medo que tá surgindo aí, você precisa se atentar para ele, para tentar tratar da melhor forma possível. Então, excesso de cautela, na verdade, esconde o medo. Procrastinação, famosa procrastinação. Quando você tem medo da pobreza, você procrastina. É aí que eu me descobri cheia de medo da pobreza. Porque você se recusa a aceitar responsabilidades. Você fica negociando com a vida em troca de centavos, de um prazerzinho ali imediato. E isso é um medo que você carrega. E por muitos motivos, por muitas coisas que te falaram, você foi deixando você se carregar esse medo. Só que você nunca tratou esse medo de verdade. Beleza, Mari? Encontramos os sintomas. Então eu cheguei lá no médico, eu contei que eu sou indiferente, eu contei que eu sou indecisa, que eu morro de dúvida de um monte de coisa, que eu procrastino, que eu sou perfeccionista.
esses são os meus sintomas. Mari, como é que eu vou tratar esses sintomas? Tratar o problema desses sintomas, porque a doença identificada é justamente o medo da pobreza. Sendo o medo da pobreza a doença identificada, como é que eu trato isso? Qual que é o remédio para isso? O remédio é igual vacina, gente. A vacina não é o vírus? Então, o remédio é justamente o vírus. Mas, Mari, como é que eu vou fazer isso? E aí eu já entro com uma ideia de uma aula que eu assisti do Guerrilla Way, que é um curso online de desenvolvimento pessoal. E nessa aula ele falou pra gente meditar sobre a pobreza. Eu já tinha escutado isso de outras formas, mas eu nunca tinha me inteirado muito sobre o assunto. E o meditar sobre a pobreza é se imaginar assim na pior situação possível, pra você entender do que você tem medo, você enxergar esse medo de verdade, encarar o monstro de verdade. Então é parar e meditar, entender, tá, é disso que eu tenho medo? É de chegar a morar debaixo da ponte? É disso que eu tenho medo? É de passar fome que eu tenho medo? É de não entregar pra minha família que eu tenho medo? Se enxerga nessa situação, porque só se trata uma doença com o vírus dela, tá? Então, se você tem esses sintomas que a gente falou agora, preste atenção nesse medo. E a segunda coisa, o segundo remedinho, vamos dizer assim, para você tomar aí, é tomar uma decisão de viver a vida que você quer viver, de não aceitar as coisas que vão acontecendo. Então, tome a decisão de que você vai ter um dinheiro guardado, que você realmente vai decidir colocar o seu trabalho nisso, decidir colocar suas forças nisso, com objetivo de verdade, tá? Beleza? Esse é o medo da pobreza. Estão falando aí, tô chocada. Eu também fiquei bem chocada, porque eu não sabia que eu tinha medo da pobreza. De todos os medos que existem no mundo, esse era o último que eu achava que eu tinha. Mas aí eu identifiquei, e veja quanto é importante identificar. Porque quando eu me imagino no pior lugar que eu possa estar, assim, sabe? Quando eu me imagino com fome, cheia de filho atrás, sei lá, morando debaixo da ponte. Quando eu me enxergo, quando eu encaro esse medo de verdade, isso me traz uma força tão grande. E parem pra fazer isso. Vai ser muito incômodo no início, mas parem pra fazer isso, porque a força de vocês está em encarar as fraquezas e não ao contrário, não em esconder elas, tá? E aí, o próximo medo, que a gente já passa pro medo que também, assim, gente, é um medo que eu sempre falo aqui pra vocês, porque é algo que eu sofri muito, principalmente quando eu era adolescente. Hoje em dia já tô assim, não vou falar palavrão aqui, que eu não falo palavrão, mas tô falando, sabe, não tô dane-se, nem tô mais ligando, que é o medo da crítica, é o medo dos outros falando de vocês. Vocês se identificaram aí com algum desses medos? Eu vou trazer os sintomas do medo da crítica. Primeiro deles, o mais claro, é o acanhamento. Timidez, famosa timidez. Então a pessoa fala um pouco pra dentro, se diz tímido, né? Fica nervoso pra falar com outras pessoas. Essa pessoa tem medo da crítica. Falta de atitude. Então surge ali talvez uma situação bacana pra aquela pessoa, uma oportunidade, uma prova, uma oportunidade dentro do trabalho, só que ela não consegue agarrar. E até, sabe, se faz de não é comigo, deixa, não quero. Falta de atitude, porque tem medo do que os outros vão pensar se ela agarrar aquela oportunidade e não conseguir dar conta daquela responsabilidade nova. Então, a falta de atitude é uma má postura, é talvez uma pessoa que fica o tempo inteiro se esquecendo das coisas, sabe? A pessoa, não tô ligando, não demonstra interesse, proatividade. Essa pessoa, na verdade, tem medo da crítica. Então, ela prefere não se enfiar em nada, não se colocar em nada grande, não adquirir grandes responsabilidades, porque ela sabe que grandes responsabilidades trazem críticas, podem trazer críticas se ela não corresponder àquilo, tá? Lembrando que aqui no caso, como somos todos seres humanos, todo mundo que tem grandes responsabilidades, se essa pessoa realmente assume essa responsabilidade com vontade, mostrando proatividade e interesse, se ela vier a errar, pode ter certeza que as outras pessoas, se vierem criticar, elas simplesmente não entenderam qual que é a realidade da vida. A realidade da vida é de que
nós erramos, nós fracassamos, e eu sempre trago isso pra vocês. Por isso que eu falo, não relativizem. Gente, a realidade da vida é do fracasso. A gente vai errar muito, a gente vai ter muita dúvida, muita indecisão antes de chegar onde a gente quer de verdade. Então se lembrem disso a todo momento, porque senão qualquer coisinha vai acontecer, vai abater vocês. Se lembrem disso a todo momento, tá? Próximo sintoma do medo da crítica. Fraqueza da personalidade. Então é a falta de capacidade de expressar opinião. Também respondi esses dias uma caixinha sobre isso. Então a pessoa às vezes até sabe sobre o assunto, mas ela não consegue desenvolver aquilo porque ela tem medo do que a outra pessoa vai falar ou vai achar sobre ela, enfim. O próximo, o famoso complexo de inferioridade. Aí tem duas opções. As pessoas que têm complexo de inferioridade, ou elas tentam agir com superioridade, com falta de humildade, enfim, tentam agir de uma forma para esconder esse complexo de inferioridade, ou vai para a parte do acanhamento, né? Tá a todo momento ali querendo provar algo, ou tá mais tímido, mais na dele. Então esse complexo de inferioridade ele precisa ser tratado de uma forma ou de outra. Extravagância, também nesse sentido, né? Falta de iniciativa também é um sintoma do medo da crítica. A falta de iniciativa é quando você se vê incapaz de se expressar, de aproveitar oportunidades, de ir pra frente, meio parecido com falta de atitude. E a falta de ambição, que é uma preguiça mental mesmo, sabe? A pessoa já se coloca como incapaz de fazer grandes coisas porque os outros vão estar esperando e ela não vai estar pronta para atender as expectativas dos outros. E aí começa a fazer, sabe, pouco caso, lentidão para tomar decisões e nunca vai para frente. Então entendemos quais são os sintomas, vamos dizer que estamos aqui no médico mais uma vez, passei os sintomas para o médico disse a doença é crítica, é medo da crítica. Você tem medo do que os outros vão pensar de você, você tem medo do que vão falar de você. Duas coisas aqui que eu aprendi tomando na cara. Primeira, a gente não é tão importante como a gente pensa. A gente acha que tá o tempo inteiro o coleguinha tá falando de você. Mas a verdade é que ele perde ali uns 5 minutos da vida dele no máximo falando de você, mandando, olha ali, o fulano tá passando vergonha na internet, achando que é blogueirinha lá no Instagram. Passa 5 minutos da vida dele no WhatsApp falando isso, brincando com o amiguinho, perdendo o tempo e a energia dele com aquilo, com você, enquanto você tá tendo coragem de verdade de ser quem você realmente é, correr atrás do que você realmente acredita, e ele tá ali perdendo 5 minutos da vida dele. Mas são 5 minutos que ele vai perder, e daí ele vai lembrar o quê? Tem uma conta pra pagar, tem alguma coisa pra fazer, né? Ele não vai ficar remoendo você na cabeça dele. Então você não é tão importante assim. Vamos lembrar disso. Então, ó, não paga suas contas? Esquece, deixa pra lá, deixa o amiguinho falar, ainda não tá evoluído o suficiente. E aí você vai concentrar na sua vida, você vai concentrar os esforços na sua vida. A sua vida é o que importa. É isso que eu quero fazer? Essa é a decisão que é a expressão de quem eu realmente sou? Então dane-se que os outros vão falar. E se tiver que enfrentar, se eu tiver que errar, se eu tiver que... Por exemplo, eu escuto muito o Ícaro de Carvalho, né? Ele fala sobre marketing digital e eu amo ele. E ele sempre falou que ele ia ficar rico com a internet. E todo mundo ria dele, fazia piada, falava assim, você já ficou rico com a tal da internet? E ele sempre ali, tentando, lutando e nada. Ele ficou, acho que quase 12 anos. E hoje em dia tem milhões e milhões aí. E o que ele quer passar pra gente? Que, na verdade, todo mundo vai falar. No momento que estiver ruim, vai estar todo mundo falando coisa ruim e você vai ter que aguentar as porradas na cara. Mas o tempo vai passar e se você persistir de verdade, provavelmente você vai colher os frutos e aí a pessoa vai falar, sempre acreditei em você, hein? Sempre acreditei em você. Então, na verdade, as críticas, elas se esvaem. É algo que a gente vai passar sempre na vida, sempre vai ter um pra criticar, mesmo se você tá bem ou se você tá mal, sempre vai ter alguém pra criticar. Então, a gente passa por cima, a gente encara mais uma vez, porque o remédio é sempre, o antídoto é sempre a doença em si, o vírus em si. Então a gente tem que encarar, a gente tem que enfrentar o medo de verdade. O próximo medo é o medo de doença. A gente falou muito sobre esse medo ultimamente, né?
Então, os sintomas são aquelas pessoas hipocondríacas que vivem falando sobre doença, sobre cirurgia, sobre acidentes, sobre números de mortos, sobre o que está acontecendo. Elas ficam quase desfrutando da doença e dos sintomas da doença atual, ficam realmente falando e convivendo sobre isso. Aquelas pessoas também que são negligentes em relação ao exercício físico, a cuidar da alimentação, essas pessoas também têm o medo da doença. Essas pessoas que têm suscetibilidade para se preparar para uma doença, então já pensa sobre isso. Esses são os sintomas. E para tratar os sintomas é justamente se cuidar, entender de onde que vem esse medo da doença e começar a cuidar de você mesmo. Existe muito prazer em chocolate, em ficar deitado, quietinho na cama? Existe muito prazer, mas existe muito prazer também quando você para cuidar de você, para olhar para sua saúde, e isso te faz muito mais forte. O próximo medo é o quarto. É o medo da perda de uma pessoa, de um amor. Esse é um medo também que eu já até contei pra vocês que quando eu era pequena eu enfrentava muito esse medo. Não sei exatamente porquê, não sei se teve um acontecimento especial para isso. Mas era um medo que eu tinha que lidar com. E aí, os sintomas são vários e diferenciados. Pode ser o próprio ciúmes, né? Aquelas pessoas que têm o hábito de ficar desconfiando das outras. Isso é um sintoma do medo da perda de uma pessoa. Mas num outro sentido, né? O criticismo, então a pessoa que fica o tempo inteiro criticando a outra só pra ela se sentir inferior e aí não ter a perda. Ou aquelas pessoas que ficam de joguinho, né? De joguinho, não sabe realmente. Em falar nisso, o áudio de hoje lá no Telegram foi sobre relacionamentos, o que eu aprendi hoje. Foi uma mensagem de casamento que eu recebi de um tio meu. Então tá valendo a pena ir lá escutar, tá? E aí, como é que a gente faz pra eliminar esse medo? Esse medo é entender que, na verdade, a gente pode seguir em frente independente das pessoas que estão ao nosso lado. Isso é, às vezes, bem difícil para muitas pessoas, mas a verdade é essa. A gente veio sozinho, então a gente precisa aprender a seguir em frente independente de quem tá do nosso lado, tá? E aproveitar também as pessoas que estão do nosso lado mais do que ficar pensando em medo de perder. Então, querer aproveitar, querer acolher, querer cuidar, querer aproveitar os momentos com aquela pessoa. Próximo medo é o medo da velhice. Acho que esse eu não tinha falado pra vocês, né? Falta de entusiasmo com a vida, acanhamento da fala, então a pessoa ali dá dá desculpa pra tudo, é por causa da minha idade, ou talvez é o contrário, né? Roupas e atitudes que não tem nada a ver com a idade, enfim. Esse medo da velhice é a gente enxergar que na velhice nada mais é do que uma bênção e não uma desvantagem, assim, que a gente elimina esse medo. E o último medo que eu queria falar bastante aqui com vocês, que quem é meu aluno também sabe que é um medo que eu trabalho muito, principalmente no último encontro da nossa mentoria. Por quê? Porque é justamente esse medo que vai te fazer agir. Então, quando a gente fala assim, nossa, Mari, eu queria firmar um compromisso de verdade com a minha pessoa do futuro. Eu queria que alguma coisa realmente não me fizesse parar. Tá aqui. É nesse medo que você tem que trabalhar. Esse medo é o medo da morte. Esse é o meu preferido de falar. Medo da morte. Por quê? Quando você para e pensa na perenidade da sua vida, você começa a se lembrar que a morte, a gente fala tanto em dúvida, né? Eu tenho dúvida disso, tenho dúvida daquilo, o que eu vou fazer, o que vai dar certo, o que não vai. Mas a verdade é que a nossa única certeza é essa. A nossa única certeza é essa, você não precisa ter dúvida. É que a gente vai morrer. E como é que a gente tem lidado com essa ideia, com essa única certeza? O que isso representa pra gente hoje? E aí eu te passei por isso. Eu tinha começado a estudar para concurso há uns 4, 5 meses, mais ou menos. E aí eu tava estudando assim de domingo a domingo, pesado, tava totalmente estressada, sem qualidade de vida, acabava dando patada em todo mundo porque eu tava o tempo inteiro sob pressão, não descansava direito. E aí eu tive que parar. Teve um momento que eu tive que parar, eu tive uma trombose no braço direito, que é uma doença que não tem nada a ver com estresse, mas é algo que eu fui até internada e tudo mais. E pra mim foi algo muito estranho, porque eu sempre fui muito ativa. E aquela parada que eu tive que dar foi algo que mexeu comigo e que me fez parar e pensar assim, nossa, eu vou morrer. Eu tinha esquecido desse detalhe, mas a verdade é que eu vou morrer. E me perguntaram esses dias, né?
Ah, e eu tô parando minha vida para estudar. Você não sente que você tá parando sua vida para estudar? A vida tá acontecendo enquanto você estuda. Quando a gente gosta de estudar de verdade, a gente consegue aproveitar o momento do estudo como algo que faz bem pra gente e o momento da vida e todos os outros momentos da vida sem culpa, né? Às vezes a pessoa tá estudando tanto e a hora de descansar fica se sentindo culpada, achando que tinha que estar estudando mais ainda. Ou seja, nunca descansa a cabeça, nunca relaxa de verdade. E aí vai chegar a segunda-feira, vai estar cansada de novo, e na próxima. Aí, obviamente, não tem um estudo de qualidade real. Então, o que eu quero lembrar aqui pra vocês quando a gente medita sobre a morte é que existe ali nessa meditação sobre a morte muitas revelações que podem surgir para você do que precisa ser feito e uma ideia de que a gente só funciona quando a gente perde alguma coisa. A gente acha que a gente vai pensar assim, nossa, eu tô buscando esse objetivo porque eu quero ganhar A, B, C e D, quero ganhar tudo isso, um monte de coisa legal, um monte de coisa boa. Só que, na verdade, a gente age mesmo quando a gente se decide que a gente não vai mais perder coisas. Ah, eu não vou mais perder um dia de estudo enrolando e procrastinando. Eu não vou mais perder a minha energia com as fofocas no Instagram. Eu não vou mais perder o meu tempo com política. Eu não vou mais perder meu tempo, que é precioso, com essas coisas tão pequenas que vão esvaziar a minha vida, que não vão me acrescentar em nada. Então, meditar sobre a morte, que é um medo também, e é um dos medos mais comuns, né? Quem tem medo de avião, por exemplo, provavelmente tem medo de morte. Quem tem medo... Os medos mais comuns têm a ver com morte, né? Eu tinha medo de agulha, então tudo tem a ver com isso. Quando a gente enfrenta esse medo de verdade, a gente traz essas revelações de que a gente precisa cuidar de todos os nossos dias, de cada segundo do nosso dia, da melhor forma que a gente puder, com qualidade, com vontade, com atenção, com... A hora que eu tô fazendo ali um resumo, minhas anotações, eu tô fazendo com carinho, com vontade, de verdade, sabe? Isso é muito legal. Então, meditar sobre a morte nada mais é do que se imaginar que esse dia vai chegar, se lembrar que esse dia vai chegar, tá? Mari, essa reflexão dos medos você tirou de algum livro? Qual? Sim, tirei do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, tá? Beleza, gente, esse foi o último medo. Os sintomas aqui que o livro fala é deixar de viver por medo de morrer. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, até onde as nossas preocupações estão indo, principalmente agora em época de pandemia, até onde a gente pode realmente dizer que é precaução, e aonde a gente já tá realmente com pânico da morte, quando é causado por doença. Então, e isso eu tive muito na época que eu tive a trombose, né? Eu tinha medo de morrer, mas eu tinha medo de sofrer para morrer, que podia acontecer uma embolia pulmonar, ficar sem ar e tal. Então, esse é um medo que a gente precisa também encarar de frente. E se for assim, e se essa for a história que você precisa contar, é isso. Falta de ocupação apropriada, gente, isso aqui é tão sério. Porque o que acontece? Muita gente tem medo de morrer, tipo, amanhã, tá? O medo de morrer amanhã, porque vai olhar pra vida e vai falar, porra, não construí nada aqui. Não fiz o que eu queria, não trabalhei onde eu queria, não cheguei nos meus sonhos, nem busquei os meus sonhos, não tive coragem de ser eu mesma, não busquei uma ocupação que realmente fazia sentido pra mim. Aí realmente a pessoa tem medo de morrer. Por que tem medo de morrer? Porque a vida foi uma bosta. E aí a pessoa sempre acha, não, agora tá ruim, mas eu vou buscar melhorar, eu vou fazer acontecer. E por isso que fica com esse medo de morrer e não faz nada pra resolver isso. Então, o medo de morrer certo não é aquele medo de vou aproveitar minha vida hoje. O medo de morrer certo é aquele que te traz um senso de urgência, mas sem ansiedade. O senso de urgência de eu vou cuidar do meu dia, eu vou cuidar do meu tempo, eu vou cuidar das pessoas que estão à minha volta, eu vou fazer o que eu tenho pra fazer com qualidade, independente do que seja. Eu vou buscar ser a expressão do que eu realmente sou, independente do que os outros vão falar. Por isso que o medo da morte ele é tão importante, porque ele faz a gente pensar sobre os outros medos, sobre o como a gente está agindo no hoje, tá? Eu sempre falo assim, imagina se alguém te dissesse assim, ó, certeza, amanhã você vai morrer. O que ia acontecer?
Você não ia passar o dia de hoje enrolando, procrastinando, mexendo no celular. Mexendo no celular ia ser a última coisa que você ia fazer. Mexendo na Netflix, dormindo. Você não ia passar o último dia da sua vida fazendo as procrastinações que você faz. Você ia viver, você ia procurar alguma coisa que realmente faça sentido pra você, tá? Então, é isso que eu quero deixar pra vocês sobre o medo da morte. E lembrando que é da natureza do ser humano ter medos. É ali que a gente se faz mais forte, quando a gente consegue encarar esses medos de verdade. Buscando, talvez até entender quais são os nossos vícios que estão fazendo a gente não enxergar esses medos de verdade. Eu descobri medos lendo o livro. Então, atenção, tomar consciência das nossas inclinações que nos levam a esses vícios, tá? E aí, lembrar disso, de que como a gente tá muito acostumado a ter o que a gente quer, logo quando a gente busca, né, a nossa geração é essa, que eu quero saber sobre isso, eu vou lá no Google, pesquiso, acho, pronto, consegui. Quando a gente começa a fazer coisas mais difíceis, a gente estimula um outro padrão na nossa mente, que é o padrão da disciplina, que é o padrão de lutar para conseguir. Então, todo dia que eu vou acordar cedo, é difícil? É muito difícil, mas eu entendo que eu não tenho tudo que eu quero. Eu poderia ter ficado dormindo, mas eu não me dei essa opção. E aí, eu acordei, eu levantei, eu fui viver o meu dia. E isso constrói uma disciplina diferente, isso constrói uma mentalidade muito mais forte dentro de mim. Tá? Alguma dúvida? Esses foram os 6 medos, então. Medo da pobreza, que foi super importante a gente conversar. O da crítica, que também é algo que trava muitas pessoas. E a hora que elas conseguem se libertar, é real a expressão daquela pessoa sendo protagonista da vida dela, né? Não sendo apenas um reserva aí do time. E aí o medo de morrer também tem a ver com isso que a gente falou. O medo da doença, o medo da velhice e o medo de perder alguém. Espero que vocês tenham gostado de mais essa live. Próxima live, então, vai ser terça-feira. Excepcionalmente, semana que vem. Eu vou fazer live terça-feira no mesmo horário, 7h07. Vamos falar sobre resumos, anotações, como fazer anotações, porque vocês tinham me pedido, tá? Então, vamos falar sobre isso. Vou ajudar vocês da melhor forma possível. Vou ver se eu trago alguns exemplos aqui na live também pra vocês. E aí vocês vêm com as dúvidas, estejam aqui no ao vivo, tá? Mari, me desculpa a pergunta, se eu estiver sendo inconveniente. Estou perguntando, parou de estudar para concurso por medo de não passar? Não, com certeza não foi por medo de não passar. Foi por medo de passar, praticamente foi isso. Porque assim, eu nunca tive medo de não passar, de verdade, do fundo do meu coração. Eu sempre acreditei muito que eu ia passar, tanto que eu cheguei perto muitas vezes. E eu tinha certeza que ano passado, se eu tivesse ainda estudando, se ainda tivesse prova, e eu estivesse estudando na pegada que eu tava de 2019, eu com certeza teria passado. Eu tenho certeza, eu tenho assim, muita certeza disso na minha vida. Eu tava muito próximo. E eu já não aguentava mais estudar, porque eu já sabia tudo. Eu já sabia de trás pra frente, eu já tinha feito muitos simulados. Então não foi medo de passar, foi medo de passar e não ser feliz, limitada ali, tá? É uma visão, porque o meu perfil de pessoa mudou muito, entende? Antes, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não sabia exatamente o que eu queria, eu tinha uma visão de que eu precisava de estabilidade, que eu gostava de segurança, e realmente era isso, os meus valores eram voltados à segurança. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu fui desenvolvendo outras ideias na minha cabeça, eu fui enxergando que eu gostava de trabalhar em casa, eu gostava de empreender, eu tô empreendendo não só aqui no Instagram, mas também de outras formas. Então aquilo começou a fazer muito mais sentido pra mim do que o concurso. E aí eu percebi que o tempo que eu tava usando para estudar para concurso, na verdade eu tava jogando fora, principalmente na atual situação, né? Porque não era o que eu queria seguir, sabe? Eu ficava imaginando assim, nossa, eu consigo parar e pensar na minha vida, indo trabalhar em algum lugar, sendo limitada por horário, tendo um chefe. Hoje eu me acostumei a ser meu próprio chefe, né? Tendo um chefe limitado naquele salário, naquela situação, talvez com dificuldades de exercer o que eu queria ou de falar o que eu queria por ser servidora. Então tudo isso pesou, também pensando lá na frente. Eu já até comecei a falar isso pra vocês e não terminei.
Eu me imagino cuidando dos meus filhos, estando muito próximo dos meus filhos, o que trabalhar fora não ajudaria. Então tudo isso me fez... O único medo que eu tinha não era o de não passar. O único medo que eu tinha era o de passar. Eu tinha medo de passar e ficar infeliz. Então eu parei e pensei assim, eu já passei 3 anos, né? 3 anos ali estudando, focada. Não fiz só isso. Eu falei pra vocês, uma coisa vocês podem ter certeza, eu não me deixei na inércia, eu não deixei a dúvida tomar conta de mim, o medo de nada tomar conta de mim, eu fui enfrentando um por um, e esse sair da inércia foi o que me trouxe até aqui. Então, eu valorizo muito os concurseiros, eu valorizo muito os meus anos como concurseira, porque eles me ensinaram demais, me ensinaram a ser forte, me ensinaram a ser resiliente, me ensinaram a estudar, é por isso que eu tô aqui hoje. Toda essa bagagem eu carrego comigo, nada foi jogado fora e foi apenas uma mudança de mentalidade mesmo, assim, uma mudança que acabou acontecendo naturalmente, que na verdade uma hora ou outra ia acontecer. Se você pergunta pro meu pai, por exemplo, meu pai sempre falou assim, você tem perfil de empreender. Você tem perfil de matar um leão por dia. Só que naquela época eu tinha medo. Eu tinha medo de não ser capaz, eu tinha medo de viver na insegurança, eu tinha medo da pobreza, eu tinha medo de morrer. Naquela época eu tinha um monte de medo. E hoje que esses medos eu consigo enfrentar eles de uma outra forma, eu percebo que realmente a minha essência, ela é de empreender, ela é da liberdade, ela é da segurança sim, mas é uma segurança diferente agora, é uma segurança que tem muito mais a ver com Deus do que com dinheiro, com independência financeira, sabe? E aí eu mudei muito o meu perfil. E eu não tô falando que não existam perfis para concurso. Existem muitos perfis. E os meus alunos, gente, são maravilhosos. O dia que eles entrarem no serviço público, e eu sei que eu também seria essa pessoa, eles vão fazer a diferença real, sabe? Muitas pessoas entram, e eu também tenho contato aqui com esse tipo de pessoa, que acha que vai só estudar agora para nunca mais olhar na cara de um livro depois que passar e viver de boa na estabilidade. Mas existe muita pessoa boa estudando, muita gente que realmente quer ser policial e se entregar ao serviço, muita gente que quer fazer a diferença no serviço público. Por isso que eu admiro tanto, amo tanto e falo sempre que foram anos maravilhosos. Nossa, não parei de falar, né, gente? Calma aí. Eu acredito que a sua aprovação está perto, você é inteligente e muito esforçada. Muito obrigada. Eu também acredito que a minha aprovação estava muito perto. Como eu falei pra vocês, eu tinha certeza que em 2020 eu ia passar. Eu só precisava de prova. Eu precisava de oportunidades, sabe? Eu precisava. Só que não veio. E aí eu comecei a empreender. E aí eu falei assim, calma aí. Tem alguma coisa aqui. Isso aqui faz sentido pra mim. E aí, deu no que deu. Ela disse que parou pra não fazer mais sentido, já tá se dedicando à internet, tá dando certo. Beleza, gente. O que te fez ter esse autoconhecimento? Nossa, gente, é uma luta diário, assim. Perguntaram agora sobre o caderno da transformação que eu coloquei no post. O autoconhecimento, ele surge de muitas vertentes. Muito do estudo até. Quando a gente começa a estudar, você entra em contato com uma outra ideia que talvez você nunca entrou, ou você nunca parou pra pensar sobre, como eu falei pra vocês, que eu descobri que eu tenho medo da pobreza. E você começa a se autoconhecer, porque você entra em contato com aquela ideia e você para e pensa assim, nossa, o que eu penso sobre isso? Eu penso isso, penso aquilo. E aí você vai entendendo quem é você. O caderno da transformação, que é algo que, logo depois do estudo bíblico, eu escrevo no caderno da transformação o que eu tô sentindo. Hoje eu acordei cansada, hoje eu acordei animada, hoje eu acordei, não tô sentindo uma angústia no coração. Talvez seja por causa disso. Tento descobrir, sabe? Tento mapear. Da onde que veio essa dor no coração que eu tô sentindo? Por quê? Por que será que eu tô assim? Isso é autoconhecimento. Também por meio da espiritualidade. A espiritualidade ajuda muito a ter autoconhecimento, porque daí você entrega as suas fraquezas para Deus, e aí você realmente consegue se desvencilhar dela e você começa a enxergar quem você realmente é. Isso é autoconhecimento, é você se desvencilhar das suas fraquezas, desses medos que a gente falou aqui, e se ver como você realmente é, sem esse monte de parte escura, sabe? Que todo mundo tem, que todo mundo carrega, com esse monte de trauma. Enfim, acho que para autoconhecimento seria isso, espiritualidade e caderninho da transformação, que é um diário para você escrever ali o que você tá sentindo e entender quem você realmente é.
Beleza, meus amores? Então eu vou indo. Beijo a todos, muito obrigada por mais essa live, pela presença. Live da semana que vem, então terça-feira. Pro pessoal que tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e, o que mais? Comentar, curtir essas coisas, mandar pra galera. Beijo, beijo, que bom que vocês gostaram da live. Fiquem com Deus, tchau, tchau.